A vida, como sabemos, é cheia de distrações e desafios. Às vezes, parece que os obstáculos surgem sem aviso prévio, testando nossa fé, nossa força e nossa capacidade de perseverar. Nesses momentos, é fácil perder o foco e começar a questionar nossos objetivos, nossos sonhos e até mesmo a nossa fé em Deus. Mas há algo poderoso em manter nossos olhos no prêmio, algo transformador quando conseguimos olhar para frente, confiar no plano divino e continuar nossa jornada com confiança. Jeremias 29:11 diz: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Essa promessa divina é mais do que uma simples palavra de conforto. Ela é um convite para confiar no plano perfeito de Deus, mesmo quando a jornada parece difícil. Quando a vida nos desafia, quando as distrações nos afastam do caminho certo, devemos lembrar que Deus já preparou um futuro de prosperidade e paz para nós. Ele tem um plano, um propósito, e esse propósito vai além do que conseguimos entender no momento. É fácil se perder nas preocupações diárias. Talvez você esteja lidando com dificuldades financeiras, problemas no trabalho, tensões familiares ou até mesmo questões internas que parecem sem solução. Todos nós passamos por esses momentos, onde a vida parece uma luta constante. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar em seus planos, mesmo que não possamos ver o caminho claramente à nossa frente. Ele nos lembra que a fé não é apenas confiar quando tudo está bem, mas confiar quando as coisas estão desmoronando. Essa confiança é a chave para permanecermos firmes, mesmo nas adversidades. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus, acredite, você não pode falhar. A jornada será desafiadora, sem dúvida, mas ao longo do caminho, Deus nos dá a força necessária para superar qualquer obstáculo. Ele nos guia como uma bússola e é por meio da fé que conseguimos perceber a direção certa a seguir. Lembre-se da história de José. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi acusado injustamente e foi lançado na prisão. Ele enfrentou traição, falsidade e abandono. Mas uma coisa ele nunca perdeu: sua fé inabalável em Deus. José sabia que por mais que sua situação parecesse impossível, Deus tinha um plano para ele. Ele confiou nisso, mesmo quando o futuro parecia sombrio. E no final, Deus o elevou a uma posição de poder no Egito, provando que nada pode impedir os planos divinos. José não permitiu que as dificuldades quebrassem seu espírito. Ele não deixou o poço ou a prisão definirem seu destino. Ele permaneceu fiel ao seu propósito, mantendo-se firme nas promessas de Deus. Esse exemplo é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, devemos continuar fiéis ao que Deus nos chamou para fazer. Ele tem algo grandioso reservado para cada um de nós, se estivermos dispostos a perseverar. Agora você pode estar se perguntando: como posso aplicar essa lição em minha própria vida? Como posso manter a fé quando o caminho parece tão difícil e as distrações ao meu redor são tão grandes? A resposta está em nossa disposição de confiar em Deus. A fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma confiança ativa de que Deus tem tudo sob controle, mesmo quando não conseguimos ver o plano completo. Quando os desafios surgem, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Podemos nos distrair com as vozes ao nosso redor, buscando conselhos de todos os lados. O mundo está cheio de opiniões, mas o Espírito Santo, que habita em nós, é a bússola que precisamos para nos guiar. Ao alinharmos nossas ações com a vontade de Deus, ao orarmos e ouvirmos sua voz, encontramos a força para continuar nossa caminhada, sabendo que Ele nunca nos abandonará. Porém, permanecer no caminho certo também significa disciplinar a nossa mente e coração. Hebreus 12, 1-2 nos lembra:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui somos chamados a nos livrar de tudo que nos impede de seguir em frente. O pecado, as distrações, as incertezas, tudo isso pode nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Mas quando colocamos nossa confiança nele e permanecemos firmes na fé, ele nos dá a força para seguir em frente. À medida que avançamos, precisamos lembrar de algo importante. Às vezes, as coisas não vão acontecer de imediato. Não podemos esperar que Deus mude tudo instantaneamente. Às vezes, a resposta divina leva tempo, e é nesse período de espera que nossa fé é testada. Mas mesmo na espera, sabemos que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para a vitória que Ele tem para nós. Deus nos lembra constantemente que não estamos sozinhos na jornada. Em nossos momentos de fraqueza, Ele nos dá força. Quando sentimos que não podemos mais caminhar, Ele nos carrega. Não importa o quão difícil a estrada possa parecer, Deus está conosco, guiando-nos a cada passo. Ao permanecermos no caminho certo, temos a certeza de que Ele nos conduzirá à nossa vitória final. Como seres humanos, somos frequentemente desafiados a caminhar por caminhos tortuosos e difíceis. A vida não é um caminho plano, sem obstáculos ou desvios. Pelo contrário, ela está repleta de dificuldades que muitas vezes nos fazem questionar a razão de nossas lutas. É justamente nesses momentos de provação que somos chamados a ter fé. A fé não é apenas um sentimento passageiro. Ela é uma força interior que nos permite confiar que, apesar das circunstâncias, Deus está conosco, guiando nossos passos. O exemplo de José é um dos mais poderosos relatos sobre fé e perseverança que encontramos nas Escrituras. Sua vida foi marcada por uma série de eventos devastadores e, ainda assim, ele permaneceu fiel ao seu propósito. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e lançado em uma prisão injusta. Se olharmos para sua vida a partir de uma perspectiva humana, José poderia ter se desesperado. Ele poderia ter se deixado consumir pela raiva, pela vingança ou pela desesperança. No entanto, ele escolheu confiar no plano de Deus para sua vida, independentemente do que estava acontecendo ao seu redor. A história de José é, de muitas maneiras, um reflexo do nosso próprio caminhar na fé. Todos enfrentamos momentos de dor, traição e adversidade. Todos passamos por situações em que nos sentimos injustiçados, desvalorizados ou até abandonados. Mas José nos ensina que, em meio a tudo isso, podemos encontrar propósito. Ele entendeu que sua jornada não estava sendo guiada por circunstâncias externas, mas pelo próprio Deus. Isso é algo que muitas vezes esquecemos. Quando estamos no meio da tempestade, parece impossível acreditar que algo bom possa surgir da dor. No entanto, a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Enquanto José passava por cada uma dessas adversidades, ele não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele não tinha uma visão clara de como sua história terminaria. Mas ele sabia que, se permanecesse fiel a Deus, ele o conduziria para a vitória. José permaneceu firme, mesmo na prisão, confiando que Deus o usaria, não apenas para sua própria salvação, mas para salvar toda uma nação. Quando ele foi finalmente elevado ao poder no Egito, ele pôde olhar para trás e ver como cada passo de sua jornada havia sido uma preparação para o grande propósito que Deus tinha para sua vida. A lição aqui é profunda. A perseverança de José não surgiu porque ele tinha todas as respostas, mas porque ele confiava em Deus, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Em nossa própria vida, muitas vezes enfrentamos dificuldades que não conseguimos entender. Perde-se um emprego, uma pessoa querida nos deixa, nossos planos não se realizam como esperávamos.
Em momentos assim, é fácil sucumbir ao desânimo. No entanto, a fé nos chama a manter a confiança em Deus, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. A fé é acreditar que, embora não vejamos a solução agora, Deus está trabalhando nos bastidores, conduzindo-nos à vitória que Ele preparou para nós. Mas a fé não é algo que vem naturalmente para todos nós. Em muitos casos, precisamos de disciplina para manter nossa confiança em Deus. Hebreus 12, 1-2 nos lembra que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Este versículo é um lembrete de que não podemos permitir que as dificuldades da vida nos afastem do nosso propósito. Às vezes, precisamos nos desapegar de coisas, ideias ou até mesmo relacionamentos que nos impedem de seguir em frente. A fé verdadeira exige ação, e é essa ação que nos mantém no caminho certo, mesmo diante das dificuldades. E não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nos deu o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para nos guiar, para nos confortar e nos dar força quando a jornada fica difícil. É através do Espírito Santo que encontramos direção e coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando José foi lançado na prisão, ele não estava sozinho. Deus estava com ele, assim como ele está conosco em nossas lutas. Em 2 Coríntios 12:9, Deus nos lembra: minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, é justamente em nossos momentos de fraqueza que a força de Deus se torna mais evidente.